E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu na intro. Esse é um canal astro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E o vídeo de hoje é para retomar a leitura comentada do livro que o governo fez com o nosso dinheiro. O livro este que eu já fiz a leitura comentada do capítulo 1 e capítulo 2. Hoje será o vídeo do início do capítulo 3, eu irei até o tópico 3 nesse vídeo. Então creio que ele deva ficar mais ou menos ali na faixa de 20 a 30 minutos, não vai ficar tão longo quanto os anteriores. Se você é a primeira vez aqui no canal, primeiro, obrigado por chegar aqui no canal, se inscreva nele, muito importante, ajuda a engajar o canal, aumentar o número de inscritos. Outra coisa importante também, trata-se de uma leitura comentada. Se você quiser entender tudo que está sendo feito e tal, volta, vai lá, vai aqui na descrição, tem, além dos links padrões, redes sociais, links para apoio financeiro para você apoiar o canal através de Bitcoin, Nano, Bitcoin Lightning ou via Pix, através do contato.libertario013@gmail.com, que é o meu Pix. Também tem os links de download e compra do livro, para você acompanhar a leitura comentada de alguma forma e poder chegar aqui até o ponto. Também, por motivos óbvios, tem o link da playlist na descrição, então vai lá, pega a playlist, acompanha a série aqui, porque é importante. Como é o capítulo 3, vai ficar boiando, então agradeço aí, também se ajuda assistindo vários vídeos aí do canal, aumenta o tempo de visualização aí, me ajuda bastante. Mas enfim, como eu falei, leitura comentada capítulo 3. Esse é o tópico do vídeo de hoje. Eu tô deixando pré-gravado aí, porque basicamente vou soltar ele no final de semana. Tô gravando na quinta, vai sair na sexta, sábado e domingo, as 3 partes. A quarta parte eu vou deixar pra soltar um dia depois aí, que vão ser 4. Mas, se você estiver vendo isso no futuro, não realmente importa, já vai estar tudo no canal, então só seguir a playlist na descrição que já vai ter tudo. E se minha voz estiver um pouco estranha, peço perdão, é que no momento eu tô ainda meio gripado, tô me recuperando, mas precisa gravar porque ossos do ofício. Mas enfim, o que se trata esse livro para entender basicamente, assim, dando um resumão dele? É uma obra do Murray Rothbard que trata sobre dinheiro, basicamente. O que o governo fez com o nosso dinheiro? O título é muito autoexplicativo e é muito essa análise que o Rothbard quer fazer nesse livro. Ora, como que o governo interfere no dinheiro, na moeda, no crédito, em tudo que envolve o dinheiro, na cunhagem, na arbitragem de moedas? Então, o Rothbard vai fazer análise minuciosa sobre isso. O capítulo 3, ele se chama A Interferência do Governo na Moeda. Então, evidentemente, o Rothbard vai discutir essas questões de como o governo obtém dinheiro, intervém na moeda e coisas do tipo. Então, sem mais delongas, vamos lá para as palavras do Rothbard agora. Capítulo 3, a interferência do governo na moeda. Primeiro tópico, as receitas do governo. Os governos, ao contrário de todas as outras organizações, não obtêm suas receitas por meio da oferta de serviços. Sendo assim, os governos enfrentam um problema econômico distinto daqueles enfrentados por empresas e indivíduos. Indivíduos que desejam adquirir mais bens e serviços de outros indivíduos têm de produzir e vender aquilo que estes outros indivíduos desejam. Já os governos têm apenas de encontrar algum método de expropriar bens sem o consentimento de seus proprietários. Em uma economia de escambo, os funcionários do governo podem expropriar recursos somente de uma maneira, confiscando bens físicos. Já em uma economia monetizada, eles descobrirão ser mais fácil confiscar ativos monetários para, em seguida, utilizar o dinheiro para adquirir bens e serviços para si próprios ou ainda para conceder subsídios para seus grupos favoritos. Tal confisco é chamado de tributação. Nota de rodapé 18. O confisco direto dos bens, portanto, não é agora tão amplo quanto a expropriação monetária, mas exemplos do primeiro caso ainda ocorrem na forma de desapropriação de terras de acordo com o devido processo legal de aquartelamento de tropas em um país ocupado e, especialmente, de utilização coercitiva de mão de obra, por exemplo, recrutamento para o serviço militar obrigatório, convocação compulsória para ser jurado e obrigatoriedade do comércio de manter o registro dos impostos e de reter impostos na fonte. Então, muito importante esse primeiro tópico de abertura e essa nota de rodapé. O governo, assim, a natureza do governo, ele é uma organização criminosa. Ele pratica crimes que no mercado são chamados de outra forma, vamos dizer assim, no mercado dos crimes. Eles têm outros nomes, mas o governo batiza com um nome bonitinho para ele poder praticar. Por exemplo, roubo, que é subtração de propriedade alheia mediante violência ou ameaça de violência, o governo não chama de roubo, ele chama de imposto, de tributação. Então, tipo assim, roubo sobre... Aqui no Brasil, né, tem um imposto chamado ICMS, Imposto sobre Comércio, Mercadoria e Serviço. Ele deveria chamar RICMS, que é o roubo
Aliás, deveria, RCMS, na verdade, seria. Né? É isso mesmo. Roubo sobre comércio, mercadorias e serviços, não ICMS. Se ele fosse dado a verdadeira natureza. Por exemplo, se alguém aponta uma arma para você e fala entra nesse carro ou eu te mato, você entende que você está sendo sequestrado. O governo chama isso de alistamento militar obrigatório. O governo, por exemplo, ele chama o crime de falsificação de moeda de política monetária. Então, o Estado é muito bom nisso, em maquiar os seus crimes, em dizer que ele não pratica crimes através de uma nova língua orwelliana na qual ele renomeia os seus crimes de outra forma, então ele dá o ar de legitimidade ao que ele faz. Então é uma tática do Estado bastante conhecida, mas a galera às vezes não percebe, mas tem que combater o Estado também no campo linguístico. Então a gente não vai ficar dizendo, o Estado tributou. Não, o Estado roubou pessoas. O Estado convocou uma guerra e convocou jovens para lutar. Não, o Estado sequestrou jovens para lutar numa guerra. Então é importante essa batalha semântica ser vencida também. Mas enfim, vamos lá, seguindo com as palavras do Rothbard. A tributação, no entanto, é sempre algo impopular e, em épocas menos moderadas, frequentemente gerava revoluções. Que merda que a gente tá numa época bem moderada, né? Moderado até demais, eu diria. O surgimento do dinheiro, uma bênção para a espécie humana, também abriu um caminho sutil para a expropriação governamental de recursos. No livre mercado, o dinheiro pode ser adquirido de duas formas. Ou o indivíduo produz e vende bens e serviços desejados por terceiros, ou ele se dedica à mineração de ouro, um negócio tão lucrativo como qualquer outro, no longo prazo. Mas se o governo descobrir maneiras de praticar falsificação, criar dinheiro do nada, então ele poderá, rapidamente, produzir o próprio dinheiro sem ter o trabalho de vender serviço ou de garimpar ouro. Ele poderá, assim, se apropriar maliciosamente de recursos de forma bastante discreta, sem suscitar as hostilidades desencadeadas pela tributação. Com efeito, a falsificação pode criar em suas próprias vítimas a feliz ilusão de incomparável prosperidade. Falsificação, evidentemente, nada mais é do que outro nome para a inflação. Ambos criam um novo dinheiro, que não é um metal como ouro ou prata e ambos funcionam similarmente. E assim, podemos entender por que os governos são inerentemente inflacionários. Porque a inflação monetária é um meio poderoso e sutil para o governo adquirir recursos do público, uma forma de tributação indolor e bem mais perigosa. E aqui é muito bom ver o Rothbard descrevendo a inflação como uma forma de roubo, porque é isso mesmo. Ele vai explicar mais aqui pra frente no tópico 2 sobre como a inflação funciona, mas na prática ela é um roubo mesmo. Você colocar uma grana no bolso de indivíduos que não deveria estar ali, os primeiros recebedores, geralmente são funcionários públicos e políticos que recebem esse dinheiro primeiro, e isso desencadeia todo um efeito dominó na sociedade que empobrece todo mundo. Mas não vamos nos adiantar aqui na explicação, vamos deixar o próprio Rothbard explicar aqui, aí eu comento a explicação dele. Tópico 2, os efeitos econômicos da inflação. Para mensurar os efeitos econômicos da inflação, vejamos o que acontece quando um grupo de falsificadores dá início ao seu trabalho. Suponhamos que a economia tem uma oferta de 10 mil onças de ouro. Então, os falsificadores, tão sagazes que ninguém percebe, injetam mais 2 mil onças nessa economia. Onças ele coloca entre parênteses, tá? Quais serão as consequências? Inicialmente, os próprios falsificadores serão os primeiros a se beneficiar. Eles utilizarão esse dinheiro recém-criado para comprar bens e serviços. Como bem ilustrou uma famosa charge da revista New Yorker, que mostra um grupo de falsificadores contemplando solenemente o próprio trabalho. Os gastos em consumo estão prestes a receber um grande e necessário estímulo. Exatamente. Os gastos em consumo, de fato, realmente recebem um estímulo. Quer um exemplo disso? Quando o Bolsonaro imprimiu moeda no ano passado, na verdade no ano retrasado, né, em 2020, 2021 ali que ele começou a expandir a base monetária para poder fazer o programa de compra de votos dele lá do auxílio emergencial, notem que para onde o dinheiro foi primeiro? Para bens de consumo, por exemplo, carne, leite, arroz, feijão, papel higiênico, coisas que são finitas. Você come a carne, acaba. Você usa o papel higiênico, ele acaba. Você, por exemplo, pasta de dente também. Você compra pasta de dente, você vai usando ela ao longo do tempo, ela acaba. Sabonete também, a mesma coisa. São coisas que vão sendo finitas, basicamente. Isso quer dizer bens de consumo. Então é uma forma de entender, trazendo para um exemplo mais atual. Então teve de fato um estímulo nos bens de consumo. Mas vamos seguir aqui com as palavras do Rothbard.
Esse dinheiro novo vai percorrendo, pouco a pouco, todo o sistema econômico. À medida que ele vai espalhando pela economia, os preços vão aumentando. Como vimos antes, dinheiro criado do nada pode apenas diluir a eficácia de cada unidade monetária. Mas essa diluição é um processo lento e, por isso, é desigual. Durante esse interim, algumas pessoas ganham e outras perdem. No início desse processo, a renda e o poder de compra dos falsificadores e dos varejistas locais aumentam antes que tenha havido qualquer aumento nos preços dos bens e serviços que elas compram. Com o tempo, à medida em que o dinheiro vai perpassando toda a economia e elevando os preços, aquelas pessoas que estão nas áreas mais remotas da economia que ainda não receberam esse dinheiro recém-criado terão de lidar com preços maiores sem que tenham vivenciado um aumento de suas rendas. Os varejistas que estão do outro lado do país, por exemplo, estarão em pior situação. Terão de lidar com preços maiores sem que sua renda e seu poder de compra tenham aumentado. Os primeiros recebedores do dinheiro novo se beneficiam às custas daqueles que recebem esse dinheiro por último. Houve uma redistribuição de rendas avessas. Ou seja, o que isso quer dizer aqui? À medida que, por exemplo, foi impresso nova moeda, essa moeda ela vai sendo repassada gradativamente. Isso não é uma coisa que é, como é que eu posso dizer assim, rápida. Ela vai passando, 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 passando. Quando chega lá na última galera, que são os últimos recebedores, na prática, eles não têm mais esse dinheiro fresco, vamos dizer assim, não é mais novo. E aí essa velocidade de dinheiro tem até equações que calculam isso, mas não realmente importa muito aqui. Só para você entender, que nem o Rothbard deu o exemplo, os varejistas que chegam lá no final. Essa galera ela vai ter que comprar os bens que eles vendem, por exemplo, mais caros do que os bens que os concorrentes deles compraram, porque eles receberam o dinheiro primeiro. Então eles têm uma perda do valor do seu dinheiro, uma perda do poder de compra. E o Rothbard vai colocar outros pontos aqui que também acontecem, que são mais relevantes, mas espero que tenha ficado claro aqui. Se não ficou, sempre nesses vídeos eu sempre comento, sempre convido as pessoas a comentarem no vídeo, que aí, além de aumentar o engajamento, eu tiro essa dúvida, porque, assim, é uma leitura comentada e esse livro não é tão simplório assim. Ele é um pouquinho mais complexo, então demanda aí uma explicação, talvez pra galera que tiver um pouco mais de dificuldade de entender. Não se acanhe, tá? Não tô dizendo que, você é burro, você não entendeu. Não, é tipo assim, cara, você não entendeu, marca aí o tempo do vídeo aí pra eu saber mais ou menos o que eu falei e manda bala aí, cara. Vamos te ajudar a tirar essa dúvida aí. Eu sempre digo o seguinte, não existe pergunta idiota, existe idiota que não pergunta. Então, por favor, não seja idiota que não pergunta. Mas vamos lá. Seguindo aqui. A inflação, portanto, não gera nenhum benefício social. Ao contrário, ela redistribui a riqueza para aqueles que obtiveram primeiramente o dinheiro recém-criado. O que eu estava falando, basicamente. E tudo à custa daqueles que o recebem por último. A inflação é, efetivamente, uma disputa. Uma disputa para ver quem obtém antes dos outros a maior fatia do dinheiro recém-criado. Aqueles que ficam por último, aqueles que arcam com a redução de seu poder de compra, são majoritariamente aqueles que estão no chamado grupo de renda fixa. Sacerdotes, professores e assalariados em geral estão notoriamente entre aqueles que são os últimos a receber esse dinheiro recém-criado. Ou seja, basicamente a galera mais pobre mesmo, galera que tem salário fixo e não tipo renda variável porque investe, enfim, os pobretão mesmo que acaba se ferrando. Aposentados, pensionistas, pessoas dependentes de algum seguro de vida, senhorios com contrato de aluguel de longo prazo, portadores de títulos e credores em geral, aqueles que portam dinheiro em espécie, todos arcarão com o fardo da inflação. Eles são os únicos tributados. Ou seja, a inflação é uma coisa muito, muito perversa, porque, por exemplo, você pega até as pessoas aposentadas mesmo, aquela galera que você pensa assim, pô, esse cara já deu a cota de contribuição dele para a sociedade, agora ele tem que se aposentar, né? Ele se aposentou. E aí, aquela pessoa, depois de trabalhar anos, contribuir para a sociedade com força produtiva, com ideias, com inovações, ou seja lá como que ela contribuiu, agora ela está sendo tributada, o dinheiro dela está valendo menos. Isso é perverso, não é? Tipo, você pegar a gente mais velha, que não consegue, por causa da idade, né, ser mais uma força produtiva de trabalho, talvez assim, uma consultoria, uma experiência com o know-how dele, mas é muito triste isso, sabe? E aí vamos para a nota 19 aqui que o Rothbard coloca. Virou moda ridicularizar a preocupação demonstrada pelos conservadores para com
as viúvas e os órfãos. E o Rothbard coloca conservadores entre aspas aqui. E, no entanto, esse é exatamente um dos principais problemas que devem ser enfrentados. Será que é realmente progressista roubar viúvas e órfãos e utilizar os proventos para subsidiar fazendeiros ricos e empresários poderosos? Fica a interrogação aí que o Rothbard deixa. A inflação gera outros efeitos desastrosos. Ela distorce aquele pilar básico da economia, o cálculo empreendedorial. Dado que os preços não se alteram de maneira uniforme e com a mesma velocidade, torna-se muito difícil para os empreendedores distinguir aquilo que é duradouro daquilo que é transitório e mensurar corretamente as verdadeiras demandas do consumidor ou o custo de suas operações. Por exemplo, a norma da prática contábil é registrar o custo de um ativo pelo valor em que ele foi pago. Porém, com a inflação, o custo de repor este ativo quando ele já estiver exaurido será bem maior do que aquele valor registrado nos livros contábeis. Como resultado, a contabilidade das empresas irá superestimar acentuadamente seus lucros durante um processo de inflação, podendo até mesmo chegar ao ponto de estar consumindo seu capital e ao mesmo tempo que se imagina estar aumentando os investimentos. Nota 20. Este erro será maior naquelas empresas com os equipamentos mais velhos e nas indústrias mais pesadamente capitalizadas. Um excessivo número de empresas, por consequente, irá fluir para essas indústrias durante uma inflação. Para aprofundar a discussão sobre esse erro contábil gerado pela inflação, ver W.T. Baxter, The Accountant's Contribution to the Trade Cycle, a contribuição contábil para o ciclo de trocas, uma tradução livre aqui. Econômica, maio de 1955, página 99 a 112. Do mesmo modo, os detentores de ação e de imóveis oferirão ganhos de capital durante a inflação, que não são de modo algum ganhos reais. Eles podem até acabar consumindo parte desses ganhos sem perceber que estão consumindo seu capital original. O que o Rothbard está querendo colocar aqui? Digamos assim, imagina que você é um padeiro, né? Você tem uma padaria ali bonitinha e tal, e aí você compra a farinha de trigo, digamos, por R$1 o quilo. E aí você coloca lá no seu balanço contábil, olha só, comprei R$1 de farinha, comprei, sei lá, 100 quilos de farinha, por exemplo, e aí você coloca lá, gastei R$100, paguei o meu fornecedor, já tá pago, você não precisa tá devendo para ele, digamos que você pagou à vista. Aí você consome aquela farinha para transformar ela em pão, evidentemente, essa é a sua ideia. Aí chega a hora de você comprar. No seu livro contábil tá dizendo que é R$1, 100 quilos é R$100, com R$1 cada quilo. Só que na hora que você vai comprar não tá mais R$1, digamos que tá, sei lá, R$1,10 o quilo. Então você vai gastar R$110, não mais R$100. Então você já teve uma perda de 10% ali. E aí você pode acabar, se você não repassar o valor, diminuindo a sua margem de lucro ou até mesmo chegando ao ponto de consumir capital da empresa. Consumir dinheiro que você deveria utilizar para pagar seus funcionários e a empresa acaba falindo por causa disso. E se o vídeo ficar com alguns cortes, é que eu tô pausando pra, enfim, tossir porque eu tô meio ruim, mas, enfim, tô tentando deixar o mais dinâmico possível. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Ao criar lucros ilusórios e distorcer o cálculo econômico, a inflação suspenderá o processo, feito automaticamente pelo livre mercado, de penalização das empresas ineficientes e de recompensa das eficientes. Quase todas as empresas irão aparentemente prosperar. Esta atmosfera geral de mercado propício ao consumo levará a um declínio na qualidade dos bens e serviços ofertados aos consumidores, uma vez que os consumidores tendem a oferecer menos resistência ao aumento de preço quando estes decorrem na forma da redução de qualidade. Nota 21. Nesta época que se dá a atenção extasiada para índice do custo de vida, o que gera, por exemplo, contratos em que os salários variam de acordo com a inflação, há um forte incentivo para se aumentar preços de uma maneira que não seja explicitada pelo indicador. A qualidade da mão de obra também será pior durante uma inflação e por um motivo mais sutil. As pessoas serão cativadas por esquemas que prometem enriquecimento rápido, os quais, durante uma época de preços em ascensão, parecem estar ao alcance de praticamente todos. Ao mesmo tempo, várias pessoas passarão a desdenhar o esforço e a prudência. A inflação também penaliza a poupança e a frugalidade, premia o consumismo e encoraja o endividamento, pois qualquer soma tomada emprestada hoje será paga no futuro com um dinheiro cujo poder de compra será menor do que aquele em que o empréstimo originalmente ocorreu. O incentivo, consequentemente, passa a ser o de se endividar para pagar mais tarde, em vez de poupar e investir. A inflação, portanto, diminui o padrão de vida geral ao mesmo tempo que cria uma falsa e opaca atmosfera de prosperidade.
que o Rothbard coloca aqui brilhantemente? De certa forma você deixa as pessoas mais preguiçosas, né? Mas a tendência de, já dinheiro fácil aí, vai fazer igual na época que eu tô gravando aqui, né? Tá tendo um escândalo de aposta no Brasil, né? Os jogadores lá supostamente estão entrando em esquema de aposta e recebendo dinheiro, enfim. A galera fica mais preguiçosa quando tem período de inflação. E aí não quer saber de trabalhar, quer ganhar uma grana fácil, porque, né? Cara, pra que eu vou me matar pra ganhar R$ 1.200 por mês lá trabalhando, sendo que R$ 1.200 eu não compro nem, sei lá, 3 pacotes de arroz, 2 de feijão e uns papel higiênico aí. Então, as pessoas tendem a entrar mais em esquemas para ganhar dinheiro fácil. Então é um problema. Mas enfim, bora seguir aqui. Felizmente, a inflação é um processo que não pode continuar para sempre. Com o tempo, as pessoas inevitavelmente acordarão para essa forma insidiosa de tributação. Elas perceberão a contínua redução do poder de compra do seu dinheiro. No início, quando os preços sobem, as pessoas dizem: bem, isso não é normal, é certamente fruto de alguma emergência. Adiarei minhas compras e esperarei até os preços baixarem. Essa é a atitude comum durante a primeira fase de uma inflação. Esta postura ajuda a conter a subida dos preços e oculta os efeitos da inflação, dado que houve um aumento na demanda por dinheiro. Mas, à medida que a inflação monetária prossegue, as pessoas começam a perceber que os preços irão aumentar perpetuamente, como resultado de uma inflação perpétua. Neste momento, as pessoas passam a dizer: embora os preços estejam altos, comprarei isso agora porque, se esperar mais, os preços ficarão ainda mais altos. O resultado dessa postura é que a demanda por dinheiro diminui e os preços passam a crescer, em termos proporcionais, mais do que o aumento na oferta monetária. Nesse ponto, o governo normalmente é conclamado para aliviar a escassez da moeda, gerada pelo crescimento acelerado dos preços, e inflaciona ainda mais aceleradamente. Em pouco tempo, o país chega ao ponto de descontrole absoluto de preços, e é aí que as pessoas dizem: tem que comprar qualquer coisa agora, qualquer coisa para me livrar desse dinheiro que só desvaloriza. A oferta monetária dispara, a demanda por dinheiro despenca e os preços sobem astronomicamente. A produção cai de forma dramática, pois as pessoas agora dedicam grande parte do tempo tentando descobrir formas de se livrar de seu dinheiro. O sistema monetário entra em total colapso e a economia recorre a outras moedas, caso existam, metais ou moedas estrangeiras, caso essa inflação seja em um único país. No extremo, a população tende a retornar ao escambo. O sistema monetário se desintegrou sob o impacto da inflação. Ou seja, se o governo sair imprimindo dinheiro à torta e à direito, basicamente as pessoas vão parar de aceitar dinheiro para qualquer coisa e vão começar a trocar coisas entre si. Tipo, sei lá, troca esse trequinho aqui de dar play para gravar por 1 quilo de arroz. Ah, beleza, troco. Ah, você troca, sei lá, você troca esse livro por, sei lá, 5 quilos de feijão. Ah, beleza, aceito. Entendeu? As pessoas vão. Vai lá, os bens passam a não ser mais expressado em moeda, porque não faz sentido, a moeda sempre desvaloriza, os bens não tem mais como ser precificados em moeda, e aí começa a se precificar, sei lá, tipo, eu troco 3 cigarros por um charuto, então o preço de um charuto custa 3 cigarros, vai indo para essa linha, basicamente. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Essa situação de hiperinflação foi observada durante a Revolução Francesa com os assignats, durante a Revolução Americana com os continentais, especialmente durante a crise alemã de 1923 com o marco. Foi também vivenciada pela China e por outros países após a Segunda Guerra Mundial. Nota 22. Sob o exemplo alemão, vê Constantino Bresciani Turroni, A Economia da Inflação, Londres, George Allen, em 1937. Então, referência bibliográfica aí. Mais recentemente, hiperinflações devastaram os principais países da América Latina. Se o Rothbard tivesse escrito sobre isso aqui na década de 80, né, ele escreveu na década de 70, ele teria certamente escrito sobre a hiperinflação brasileira. Por fim, uma última condenação da inflação é o fato de que, sempre que o dinheiro recém-criado é utilizado para conceder empréstimos, esta inflação gera os pavorosos ciclos econômicos. Esse processo silencioso, porém mortal, e que passou despercebido por gerações, age da seguinte maneira: o dinheiro é criado pelo sistema bancário de reservas fracionárias, que opera sob os auspícios do governo, e é emprestado para financiar empreendimentos. Para os empreendedores, esses novos fundos parecem ser investimentos genuínos, mas o problema é que esses fundos não surgiram, como os investimentos que ocorreriam sob um sistema bancário com 100% de reservas de poupanças voluntárias. Ou seja, na prática, o governo cria moeda, empresta para os amigos geram uma bolha econômica. É assim que governos se perpetuam no poder.
Inclusive, esse, ironicamente, é o plano desse condenado para poder tentar fazer a economia funcionar na marra. Por isso que ele colocou um keynesiano extremamente maluco para ser auxiliar do Banco Central lá. Após esse dinheiro novo ter entrado na economia e ter sido investido por empreendedores em vários projetos, os preços e os salários começam a subir. O dinheiro novo é também utilizado para pagar os agora mais altos salários dos trabalhadores e os agora também mais caros fatores de produção. No entanto, após esse novo dinheiro ter perpassado toda a economia, as pessoas tendem a restabelecer suas antigas e voluntárias proporções de consumo e poupança. Em suma, se as pessoas desejam poupar e investir cerca de 20% de sua renda e consumir o restante, este novo dinheiro criado pelo sistema bancário e emprestado para empreendimentos irá primeiramente fazer com que a fatia designada da poupança pareça maior. Quando o novo dinheiro já tiver chegado a todo o público, as pessoas restabelecem a antiga proporção de 20-80. 20 gasta, 20 poupa, 80 gasta. Que faz com que muitos investimentos se revelem insolventes e não lucrativos. A liquidação desses investimentos insolventes, que só se originariam por causa do boom inflacionário, constitui a fase da depressão dos ciclos econômicos. E aqui o Rothbard referencia, no caso aqui, a edição referencia a Grande Depressão Americana como uma fonte de demanda basicamente para isso aqui. Mas enfim, vamos lá que eu já estou terminando aqui o capítulo. O monopólio compulsório da moeda. Para que o governo pudesse recorrer à falsificação para aumentar sua receita, várias medidas graduais tiveram de ser tomadas. Medidas que, a cada etapa, se distanciavam ainda mais do livre mercado. O governo não poderia simplesmente invadir um mercado livre e plenamente operante e passar a imprimir suas próprias cédulas de papel. Caso fizesse isso de maneira abrupta e estabanada, poucas pessoas aceitariam esse dinheiro emitido pelo governo. Mesmo na época atual, várias pessoas que vivem em países mais atrasados simplesmente se recusam a aceitar cédulas de papel emitidas por seus respectivos governos e insistem em transacionar somente em ouro. A intromissão governamental na seara monetária, portanto, tem que ser bem mais sutil e bem mais gradual. Até há poucos séculos, não havia bancos e, consequentemente, não havia como o governo fazer uso do sistema bancário de reservas fracionárias para inflacionar maciçamente, como faz hoje. O que o governo podia fazer quando somente ouro e prata circulavam? O primeiro passo, firmemente dado por todos os governos relativamente grandes, foi o de tomar para si próprio o monopólio absoluto da cunhagem. Este era o meio indispensável para se controlar a oferta de moedas. A figura do rei ou do nobre era estampada nas moedas e, em seguida, propagava-se o mito de que a cunhagem era uma prerrogativa essencial para a soberania real ou baronial. O monopólio da cunhagem permitia ao governo oferecer quaisquer denominações de moeda que ele, e não o público, desejasse. Como resultado, a variedade de moedas no mercado foi forçosamente reduzida. Adicionalmente, agora em posse do monopólio da cunhagem, o governo tinha 3 opções. Ele poderia cobrar um preço alto, que fosse maior do que o dos outros, senhoriagem. Um preço que cobrisse exatamente os custos, braçagem. Ou oferecer moedas sem custos. A senhoriagem, por ser um preço monopolista, impunha um ônus extra à conversão de lingotes em moeda. A cunhagem gratuita, por outro lado, incentivava demasiadamente a manufatura de moedas a partir de lingotes e forçava os pagadores de impostos a custear os serviços de cunhagem utilizados por terceiros. Após adquirir o monopólio da cunhagem, os governos promoveram e estimularam o uso do nome na unidade monetária, se esforçando ao máximo para separar o nome da moeda de sua base em massa, seu peso. Essa foi também uma medida extremamente importante, pois liberou cada governo da necessidade de aceitar e de agir de acordo com uma moeda comum para todo o mercado mundial. Em vez de usar grãos ou gramas de ouro e prata, cada estado promoveu seu próprio nome nacional de acordo com seu suposto patriotismo monetário. Dólares, marcos, francos, real, pesos, enfim. O Roberto vai dar exemplos aqui, mas tem vários. A mudança possibilitou aos governos incorrer naquilo que viria a ser o principal meio de falsificação de moeda, a adulteração. Bom, aqui encerra a parte do vídeo, vou fazer só alguns comentários, no caso. Basicamente, esse tópico aqui é só o Rothbard colocando um pingo nos is, de certa forma, de como o governo fez para poder tomar controle da cunhagem das moedas. Foi entrando gradativamente no mercado, né? Aquela velha coisa que o Ford sempre fala, né? A trolha do Estado não tem ombro, né? A galera esquece disso, aí entra só a cabecinha, depois, a hora que você vê, já entrou a trolha toda e você nem percebeu. E dependendo se for liberal ou socialista, tá pedindo mais. Então,
tem essa questão. O que acaba acontecendo? Agora, como o governo controla através de leis de curso forçado da moeda, qual moeda que você usa, você não consegue mais fugir dessa armadilha do governo. Então você fica na mão do governo. Se o governo imprime moeda e a moeda desvaloriza, bom, você é obrigado a aceitar aquela moeda. Você não pode fazer um serviço no Brasil, por exemplo, e receber em dólar. Sem que você possa. Assim, você até pode, no sentido de possibilidade, mas do sentido legal, não, você não pode porque você pode ser preso. Então você é obrigado a aceitar real. Da mesma forma, se eu for num restaurante pagar você em dólar e você aceitar, alguém pode denunciar você por não estar transacionando em moeda nacional. Ou, por exemplo, alguém pagar o salário de alguém em dólar, enfim. Tem algumas consequências em relação a isso. Então, o Estado tomar o controle do monopólio da cunhagem, estabelecer um monopólio para si da cunhagem da moeda, e ao mesmo tempo também estabelecer políticas de leis de curso forçado, é uma combinação muito perigosa, porque dá ao Estado o poder de imprimir quanta moeda ele quiser e você não pode recusar aquela moeda como mecanismo de defesa contra o Estado pra, tipo, eu não quero essa bosta dessa moeda porque ela tá inflacionada. Não, você é obrigado a aceitar, porque se você não aceitar, bom, tem a lei de curso forçado que pode prender você. Mas a parte da adulteração vamos deixar pro próximo tópico, pro próximo vídeo, que vai ser o tópico 4, 5 e 6, para não ficar muito grande, senão dá muito trampo pra editar e também fica muito grande o vídeo. Vou tentar diminuir um pouco. Então é isso, galera. Vejo vocês amanhã no vídeo de sábado. Lembrando, sexta, sábado e domingo vai sair esses 3 vídeos. Motivo, estarei em São Paulo jogando o Campeonato de Yu-Gi-Oh! Campeonato Nacional. Me desejo boa sorte. Mas é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscreva, comente, compartilhe, curta a série, deixe seus feedback, o que vocês acharam do vídeo. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.